Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Salmos. Livro de Salmos. Vamos lê-lo de novamente, por favor, coloca aí para mim, Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar aí pelo telão. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração. Ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a sua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado, arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Fecha teus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale contigo nessa manhã. Ore pela minha vida. Papai querido, fala ao nosso coração nessa manhã, segundo as tuas muitas misericórdias, segundo a tua graça, que possamos ouvir, sermos sensíveis.
trabalhe em cada coração essa manhã, Pai. Nossa oração no nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, quero retomar a nossa ministração do domingo passado. Se você não esteve aqui domingo, se não teve a oportunidade ainda de assistir, está lá no nosso canal, assista, é muito importante para que você possa entender, mas tenho certeza que hoje você vai conseguir também, com certeza, ser edificado. Mas eu preciso só de colocar você dentro da história, dentro da oração, para que assim a gente continue a ministrar. Paramos, né, no versículo 8, e eu quero terminar essa ministração hoje. O ponto, a história se dá, o rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia assim retrata, a Bíblia assim testemunha, o homem que Deus olha e diz, ele tem um coração que bate igual o meu, que tem as mesmas intenções que a minha. Isso é muito forte. Esse homem, depois de ter experimentado as grandezas de Deus, o milagre de Deus, ter experimentado os livramentos de Deus, um poeta, um cantor, um homem sensível, um homem que, igual outro a Davi, nós não vamos encontrar. Ele se torna até um tipo de Cristo, rei, sacerdote, né, profeta. Salmos 22, salmo que ele escreveu, fala a respeito de Jesus na cruz do Calvário. Você vai ler, você vai perceber ele falando a respeito do Salmo 22, né? Touros de Bazã me cercaram. Ele vai falar a respeito da vida de Jesus. Esse homem, depois de um tempo, já reino unificado, vivendo e experimentando a glória de um rei como nunca houve em nenhum outro momento. Davi se expandia cada vez mais como nação, como império. Um dia, a Bíblia diz que nos tempos em que os reis saíam para as batalhas, Davi fica no palácio. Levanta de manhã, vai até a sua sacada e se depara uma mulher maravilhosa chamada Betseba, tomando banho, totalmente encantado, hipnotizado pela beleza daquela mulher. Como nós já explicamos, distante do Senhor, a história depois vai contar isso. Davi então manda chamar Betseba. O servo que vai buscar Betseba tenta avisá-lo: Davi, Betseba, mulher de Urias, teu soldado, que está na guerra por ti. Ele ignora, chama Betseba, se deita com ela, mantém relações com ela. Betseba engravida. Passado alguns dias, lhe vem a informação que está grávida. Davi, em vez de parar por aí, ele piora. Por isso não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Cuidado com as escolhas. Davi piora, tentando encobrir o seu pecado, tentando resolver de uma forma humana. Ele tem uma excelente ideia. Manda chamar Urias. Urias vem da batalha. Naquela época os soldados, como hoje, ficavam no fronte por muito tempo, até a batalha ser vencida ou serem derrotados. Mas Urias volta para atender Davi com a desculpa de querendo saber o que estava acontecendo na batalha. Mas na verdade a intenção dele é que ele fosse para casa, ficar com a esposa, que tivesse relacionamento com ela,
para que ela depois dissesse que a gravidez, que o filho é de Urias. E assim ele resolveria o problema. O que ele não contava era com a integridade, a lealdade desse homem chamado Urias. Quero conhecê-lo quando chegar no céu. Urias não faz isso. Davi direciona: Urias, vai para casa, descansa, toma banho, troca de roupa, come uma boa comida, deite-se com sua esposa. Direção explícita do rei Davi. Urias não faz isso. Por uma questão de lealdade, de integridade, ele para e pensa. Ele fala: eu não vou ficar. E ele fica com os soldados na cidade, não vai para casa. No outro dia de manhã alguém chega e avisa para Davi: Davi, Urias permaneceu junto com os soldados e dormiu ao relento. Davi então manda chamar e pergunta: o que foi que aconteceu? Eu achei que você tinha ido para sua casa. Ele fala e diz assim: meu rei, como eu poderia ir para minha casa e se deleitar com a minha esposa, se o meu mestre, se o meu capitão Joabe está lá no fronte de guerra, e todos os meus amigos, não poderia eu fazer tal coisa? Mostra o caráter e a integridade desse homem. Davi então, percebendo que o seu plano não deu certo, ele piora. Então ele escreve uma carta, sela com o selo do rei e entrega ela a Urias, para que Urias o leve até Joabe. E na carta está escrito: Joabe, coloque Urias na frente de batalha, aonde há perigo de morte. E quando o fervor da batalha estiver grande, separe, retroceda o batalhão para que Urias morra. E entregue essa carta ao próprio Urias, que vai e entrega a Joabe. E Joabe cumpre então a ordem do rei. Um assassinato premeditado. Coloca Urias morre. Chega então depois a carta de Joabe ao rei: Senhor, notícias de guerra. Alguns soldados na frente de batalha. A batalha esquentou e alguns caíram, junto deles Urias, teu servo. Davi recebe aquela mensagem e a partir disso ele entende que o problema está resolvido. Ele era rei. Ele manda buscar Betseba, faz dela esposa. Agora então ela já grávida dele, na cabeça dele está tudo resolvido. E os meses se passam. Só que eu quero falar uma coisa para você. Um homem e uma mulher que nasceu de novo, eles nunca vão conseguir conviver com o pecado sem se arrepender e sem se voltar para Deus. Pode demorar meses, pode demorar anos, mas eles terão que se consertar com Deus. E é exatamente isso que acontece. Davi tenta, Deus manda então um profeta chamado Natã. Natã chega até Davi, Davi o recebe. Ele diz: meu rei, quero contar para você uma história. O rei que gostava de histórias, pode contar, Natã. E ele diz assim: tinha 2 fazendeiros, um abastado com centenas de ovelhas e gado, muito, e um outro que só tinha uma ovelhinha, a qual ele cuidava dela, alimentava, colocava ela para dormir com ele. E um dia, esse fazendeiro que tinha muitas ovelhas, decide tomar
a ovelha daquele fazendeiro que só tinha uma, e a toma para si e a mata. Davi, cheio de furor, de justiça própria, se levanta do trono e diz assim: diga-me, quem é esse homem, e eu o mandarei matar. O Natã olha para ele e diz: você é esse homem. Você tomou a mulher de Urias, Betseba. Você mandou matar Urias. O rei, digo eu, não o Senhor, eu fico pensando na cara do rei, naquela hora, sua cabeça abaixa, seu semblante cai, e ele sabia exatamente que era com Davi que ele estava falando, e por que estava falando. Depois do Senhor dizer para Davi que o pecado dele tinha sido perdoado, mas que as consequências daquele pecado não se apartariam da sua casa mais. Então, depois de toda essa história, Davi então escreve os salmos que nós acabamos de ler. Salmo 51. Como eu disse, até agora eu estou repetindo tudo que eu falei domingo passado. Um salmo de penitência, um salmo de quebrantamento, um salmo de pedido de perdão, um salmo de reconhecimento. E hoje eu quero continuar esses salmos a partir do versículo 8. Depois dele pedir no versículo 7, lava-me com um hisopo e limpo ficarei. Eu expliquei o que é hisopo. Você pode olhar na ministração da semana passada. Davi então, agora no versículo 8, ele vai dizer assim, coloca aí por favor na versão Almeida, para não ficar muito fora, por favor, na versão Almeida. No versículo 8 ele vai dizer assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi faz um pedido a Deus, depois dele entender que só o Senhor poderia purificá-lo, que só o sumo sacerdote de todos poderia então limpar e purificar Davi desse pecado que eu acabei de te dizer. Depois de tomar uma mulher do seu próximo em adultério, de deitar com ela, de fazer um filho nela, e de então mandar matar e assassinar o seu servo. Agora Davi, ele se encontra no lugar de buscar a Deus e falar: Senhor, se o Senhor não me limpar, se o Senhor não me purificar, se o Senhor não me santificar, eu não poderei jamais. A consciência do pecado estava sempre diante de Davi. Eu acredito que um dos grandes problemas da nossa geração hoje, um dos grandes problemas de nós como igreja hoje, não enfrentamos e não tratamos o pecado como assim ele o é. Uma lepra, uma doença mortal, algo que além de ferir o coração do nosso amado Jesus, ele também traz desgraça, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz angústia, ele traz vergonha. Esses dias eu estava conversando com um irmão e eu disse assim para ele, a gente estava falando, e ele, fiquei muito feliz, ele muito sinceramente falou: pastor, eu tenho um problema. E ele falou: eu tenho um problema, pastor, eu não consigo chegar na hora nos lugares, eu só chego atrasado. E eu percebo que não é só o problema dele não, né, irmão? Tem uns par dele aqui, que
que tem esses problemas. Aí eu estava falando para ele que esse problema, o primeiro dele é eu ser egoísta, eu desrespeitar aqueles que chegam no horário, é eu não pensar que está todo mundo convocado e que se tem um horário para começar, e se eu me atrasar, eu estou desrespeitando meus irmãos. O segundo é o desrespeito com o compromisso. Você está dizendo, eu não me preocupo com o horário, porque não é tão importante para mim assim. Porque, posso te dizer uma coisa e com certeza, o compromisso que você realmente acha que é importante, você não atrasa. Eu duvido que alguém que estava precisando de um emprego aqui, marca a entrevista, você chega atrasado no horário. Tem alguém que já fez isso? Se você já fez, tomara que você não tenha sido empregado. Porque tudo aquilo que eu acho importante, ou eu valorizo, eu dou o meu melhor. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar aqui, conversando com ele, eu disse assim: irmão, algumas coisas na minha vida, que parecem que são erros pequenos, eu resolvi, sabe de que forma? Como? Eu a tratei como pecado. Então eu falei para ele: trata a questão do atraso como pecado. Põe no seu coração que chegar atrasado é pecado. Presta atenção, não estou falando de chegar atrasado é pecado. Não está na Bíblia, não atrasarás. Mas devia estar. Devia estar, mas não está. Tem gente que não liga com isso. Mas eu falei para ele: trata isso, porque você desvia de caráter. Trata isso como pecado. Tem irmão que está assim: pastor, é minha esposa. Tá ou não está, irmão? Não fala. Eita. É minha esposa, ela é culpada. Então fala para a abençoada, se ela gastar 1 hora, começar 1 hora a menos, a mais, tipo assim, se ela levanta 7 horas para estar 9 horas aqui, faz a menina acordar 6. Ela fala: pastor, se eu acordar ela às 6 horas, ela mata eu. Aí então fala para ela: então você tem a obrigação de chegar no horário. Tem irmão coçando a cabeça, tem irmão que não sabe o que faz. Vou parar aí para não estragar teu domingo. Agora preste atenção, eu falei para ele: trata como pecado, porque por que eu quero dizer com isso, Maurício? Eu quero dizer com isso, irmão, porque até aquilo que é pecado, a gente não trata mais como pecado. Aquilo que nós sabemos que ofende Deus, a gente trata como se não ofendesse a Deus. Aquilo que nós sabemos que é pecado, nós não tratamos mais como pecado. Por quê? Porque, meu irmão, o nosso coração tem se endurecido tanto, que tipo assim, eu sei que é pecado, mas o que tem? Não, o que tem? O que tem é dos anos 80, desse agora é nada a ver. Nada a ver. Ou se não, irmão, aquela seguinte frase assim, ó. Porque tem frase, irmão, que para mim foi o diabo que cunhou ela. A do nada a ver, e a do eu não acho assim. Eu não acho assim, eu não acho. Você está conversando, você está falando de princípio bíblico, a pessoa vira e fala assim: mas eu não acho. Não, quando eu ouço isso, eu conto até 10 para não xingar. Eu falo assim: a tua acholatria vai levar você para um lugar que você nem imagina. Porque ninguém pode viver do que se acha, você tem que viver daquilo que é. Chega no teu patrão e fala para ele: eu não acho que você devia pagar só isso para mim. Aí ele fala assim: eu também não acho que você devia trabalhar só o que você trabalha. Pensou se todas as coisas fossem resolvidas, eu não acho? Eu acho que eu deveria trabalhar menos. O patrão vai falar: eu acho que você devia trabalhar mais. O problema é que a gente leva a vida com Deus no eu acho. E o problema é que a gente não consegue entender que a vida é feita de princípios. E agora, o que eu quero dizer para você é que
se você não levar o pecado a sério. Vamos lá. Solteiros aqui, os que não são casados. O que tem? Dar uns beijinhos? Só uns beijinhos. O que tem? Tem tudo. Não, pastor, mas o senhor é muito careta. Hoje eu, tipo assim, eu vou sair só para dar um tempo, só para, sei lá qual a expressão que usa hoje. Na minha época de solteiro, eu vou dar uns maio naquela menina. Quem é a época dos maio aqui? Quem é a época dos maio aqui? Olha lá, ó. Você também, Rosana? Você dava uns maio no Zé? Era assim, eu vou dar uns maio. Você virar para o amigo e falar assim, ó, ô cara, eu dei uns maio naquela menina lá. Sei lá o que era isso. Era lá, beijava, abraçava sem compromisso. Hoje eu não sei o que é. O que é hoje? Vou pegar? Pode falar, João. Fala aí, Bar. Ficar. Ah, ficar. Não é ficar? Por favor, alguém fala alto. Maurício, você não devia falar isso, você é casado. Vou ficar, vou dar uns pega. Olha que negócio esquisito, não é melhor que maio é, né? Mas então hoje, o solteiro assim, ó, eu vou dar uns pega. O problema é a mulher falar, pô, vou dar uns pega nele. Não, aí meu irmão, vem o pastor falar, não faz isso, a turma, nossa, que cara mais xarope, pelo amor de Deus. Eu vou passar a vida sem dar uns pega. Isso é pecado. Se trata do que eu penso, do que você pensa. Se trata do que Deus pensa a respeito de um relacionamento. E aí a gente ignora, porque a gente pega o formato do mundo. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando exatamente disso. Da igreja que perdeu a sensibilidade e ela perdeu a seriedade de tratar pecado como pecado. E quando eu não trato o pecado como pecado, o pecado me trata como ele é. O fato de eu não tratá-lo do jeito que ele é, ele me trata do jeito que é. Porque ele gera consequências, gera dor, ele gera vergonha, ele gera humilhação. Ele não diz assim nada a ver. Ele faz aquilo que ele vem para fazer. Agora Davi, ele peca e ele fica meses. E eu acho interessante que o texto vai dizer o seguinte, Senhor, versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria. Esse júbilo e alegria, meu irmão, é no original que se diz assim, que está associado geralmente com o barulho da restauração. A alegria da restauração, ele está dizendo, eu preciso de ouvir de novo dentro de mim. Eu preciso de ouvir esse barulho de alegria. Porque o pecado, ele tem o poder, irmão, de silenciar a voz de júbilo dentro de mim. O que significa isso? Eu posso estar dando risada para fora, mas por dentro não está legal. Eu posso estar vivendo num ambiente, eu posso estar num ambiente de alegria, no churrasco, no aniversário, eu posso estar num ambiente que requer de mim sorriso, mas não há júbilo, não há alegria, não há satisfação, eu não ouço a alegria dentro de mim. Eu não sei se você está entendendo, porque o Espírito Santo ele tem esse poder de gerar alegria dentro. Não é uma alegria que dá resposta a um ambiente, é uma alegria que é uma fonte de alegria, é uma alegria que sai de dentro, é uma alegria que ela não está linkada à resposta
Sabe o que Paulo diz? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele vai dizer, porque eu aprendi a viver na escassez, eu sou feliz, na abundância eu sou feliz, morando em palácio eu sou feliz, fora dele eu também sou feliz, porque a alegria aí não é mais uma resposta do que eu tenho, da onde eu estou, ou do que o ambiente pede, mas é uma alegria que vem de dentro. E Davi está dizendo assim: restaura essa alegria, me faz ouvir júbilo e alegria, restaura o meu coração, restaura a minha alegria. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus não pode viver, não pode ter alegria, não pode sentir alegria, não pode experimentar alegria, se o seu relacionamento com o Senhor estiver cortado. Eu não sei quantos aqui já tentaram. Eu já tentei. Eu já tentei ignorar, eu já tentei não resolver algumas coisas dentro de mim. Você fica querendo e vai atrás de coisa, de fazer, de comprar, de viver, de experimentar, e você vai atrás das coisas que te dizem que traz alegria, mas não há. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é a alegria. E Davi aqui tinha consciência, ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria. E agora, sabe por que é a restauração? Porque pastor Jimmy, o versículo diz, deixa o versículo para mim aí, por favor, sempre. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem ou gozem os ossos que tu quebrantaste, ou que tu quebraste. Coloca aí para mim, por favor, Salmo 32, que é um outro salmo, que Davi escreveu também depois de experimentar esse dia, em que o Senhor trata com ele, o confronta. Salmos 32, foram os 2 salmos que ele escreveu nesse tempo. Salmos 32 diz assim, ele escreve o Salmo 51, depois ele escreve o Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Você olha para esse salmo e você compara ele com o 51. O 51 ele está pedindo: perdoa minha iniquidade, perdoa minha transgressão, me purifica, me santifica, restaura. Não é o que ele está falando. Olha o que ele diz: em cujo espírito não há dolo. Nós vamos ver a hora que Davi pede, falar assim, que lembra que ele diz assim lá no começo, que o meu coração, o meu espírito seja verdadeiro a ti. E o dolo aqui é mentira, é engano. Olha o que diz o versículo 3. Isso é fantástico demais. Ele diz assim: enquanto guardei silêncio. Uma outra versão diz assim: enquanto eu calei o meu pecado. Enquanto eu guardei silêncio, olha o que acontecia: consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em esquidão de estio. Nossa! Ei, nessa manhã eu quero apelar para você, homem e mulher de Deus. De repente você está aqui nessa manhã e você tem tentado viver desse jeito. Davi aqui no Salmo 32, ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu permaneci em silêncio. Ele está falando do tempo em que ele pecou e que ele não buscou falar com Deus.
em que ele quis não tratar isso com Deus, enquanto ele achou que ele podia resolver. Ei, se é pecado, não tem jeito de resolver. Eu vou repetir para você que está aqui, para você que está em casa: se é pecado, não tem como resolver. Psicólogo não resolve, terapeuta não resolve, dinheiro não resolve, viagem não resolve, carro não resolve, casa não resolve, casamento não resolve, amante não resolve. Nada vai resolver se não for um quebrantamento diante de Deus. Resolve. Você pode tentar resolver de todo jeito, não resolve. Davi está dizendo: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos foram quebrados, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Irmão, quantos aqui já viveu aquele tempo, aquele lugar, seja com marido, esposa, amigo, não sei, em que se quebra o relacionamento e você perde o contato? Pode ser o marido e a esposa que ficou meio brigado, um falou e aí um não está querendo falar com o outro e fica aquele ambiente. Ou um amigo, né, que aconteceu algo, vocês não conseguiram restaurar e o coração pesa, porque você ama o amigo, ele te ama, e vocês não conseguiram se entender, e quebrou a comunicação, quebrou o relacionamento, e você tenta com outras pessoas, e você tenta de outra forma, mas ninguém toma o lugar daquele amigo, ninguém toma o lugar daquela pessoa amada, e você sente uma angústia, e você tenta, mas nada, o lugar é dele, o lugar é dela, não tem jeito. O pior é isso quando é com Deus. Eu não conheço a vida de ninguém aqui. Ah, pastor, nem da sua esposa intimamente ela e Deus? Não. Porque quando se trata neste lugar, meu irmão, é individual, é individual. Só você e Deus pode responder isso. Os meus ossos foram quebrados, é como se sentisse uma mão pesando sobre ele, e ele foi sentindo os seus ossos sendo quebrados. Davi estava doente, ele enfermou, o físico dele sentiu. Deixa eu falar uma coisa aqui que parece que é bobeira, mas olha aqui para mim, por favor. Tem doença que não é psicológica, não é física, é pecado. Vou repetir. Tem gente sofrendo de algumas enfermidades que não são físicas nem emocionais. É pecado. Você está tentando resolver do jeito errado. Porque Davi sentia nos seus ossos a distância de Deus. O pecado não confessado, o silêncio, o tentar disfarçar. Eu percebo, irmãos, se como homens nós fazemos isso, eu percebo aqui como líder da igreja, tem uns irmãos que ficam meio bravos, meio decepcionados, meio tristes, meio raivosos comigo. Eu percebo que a primeira coisa que eles fazem é distanciar.
Você acha que eu não sinto isso? Primeira coisa que faz é distanciar, evita cruzar o olhar, evita cumprimentar, evita tudo. Vou falar uma coisa para você agora, falar para mim, faz isso não. Está com um problema com o pastor, vai, senta com ele, marca um horário. Senta com ele e fala, pastor, eu estou triste. O senhor fez isso, o senhor falou aquilo, o senhor deixou de fazer isso. Se estiver errado, eu vou pedir perdão. Nós vamos conversar. Para ficar restaurado, irmão. Para ficar livre, para ficar bom. Agora, se é com Deus, irmão, com o pastor você pode até decidir, não preciso dele, não quero caminhar com ele, é uma decisão, é o que eu tenho dito, irmãos, escute aqui. E é uma verdade, olha para mim e preste atenção no que eu vou te dizer. Aqui, sentado, eu sou líder de todos, mas não sou pastor de todos. Eu vou repetir, eu sou líder de todos, mas não sou pastor de todos. Porque o pastorado é você que entrega, não sou eu que imponho. O pastorado é você que me entrega, não sou eu que imponho. Porque líder, estamos aqui, determinando tal horário, tal dia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer desse jeito, isso é líder. Agora pastor, é quando você entrega a sua vida, quando você quer saber direção, obedece, caminha junto, deixa tocar. Tem famílias que eu já tentei tocar, meu irmão, eu levei, foi uma mordida na mão. O fato de você estar no mesmo lugar, estar aqui não significa, preste atenção no que eu estou te dizendo. É diferente. E tem pessoas sentadas aqui que não estão sendo pastoreadas. E algumas delas não querem ser pastoreadas. Da minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho um absurdo. Como o meu português, do Cláudio Gonçalves, eu fico absurdado com isso. Mas é uma decisão. Agora com Deus, irmão, é pior ainda. Quando eu decido levar uma vida na onde eu flerto com Deus, na onde Ele não é o centro da minha vida, como eu estava dizendo aqui, não consegui terminar ainda, porque eu vou abrindo janela e esqueço, a questão dos solteiros na igreja, dos não casados. A maioria leva uma vida sexual ativa fora das alianças do casamento e daí? E daí? Todo mundo faz, quem que não faz? Mas a Bíblia diz que não. É erro, tem consequência, é pecado, é ruim, vai gerar consequência. Mas eu não estou preocupado com o que o pastor, o Deus está falando. Eu acho que não tem nada a ver. Um dia eu ouvi de um casal, mas nós se ama. Oxe. Porque se ama, então eu posso fazer o que Deus diz que não é para fazer antes da hora. Você percebe algumas brechas que a turma tenta achar na lei? Mas deixa eu te falar, Davi diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos se envelheceram e eu clamei. Irmão, tem gente aqui vivendo de uma forma, eu já vou voltar para o 51. Tem gente aqui vivendo de uma forma que está, sabe que jeito? Está gemendo. Gemendo.
Vamos voltar para o 51. Olha o que ele diz: faz-me ouvir para que o Senhor restaure os ossos que esmagastes. Agora preste atenção, o verbo aqui do original é tchikitan, que significa esmagar com juízo. O pecado de Davi e a forma como ele lidou trouxe um peso, um juízo sobre a vida dele, que esmagou os ossos dele. Ele sentiu o físico dele, ele sentiu todo o peso, como se fosse um juízo de Deus. E agora ele diz: restitui, restaura isso, restaura a alegria. Você sabe por que tem um monte de gente vivendo aí debaixo de ansiolítico, não sabendo lidar com frustração, depressão? Nunca numa geração se ouve tanto. As empresas de remédio tão trilionárias. Você vai num psiquiatra, ele sem fazer qualquer exame de sangue ou qualquer exame, você só fala que você está com sintoma, você sai lá com uma cartela de remédio, com uma receita de remédio controlado. Ah, o teu problema é depressão, eu vou te dar aqui para esse sintoma ir embora. Irmão, nem sabe a causa da depressão, ou se é depressão. Mas eu quero dizer para você que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem morre. Ele morre para suas emoções, ele morre para sua razão, ele morre para sua alegria, porque a alegria que o mundo propõe é uma alegria, não é nem passageira, ela é um flash de alegria. É uma noitada de bebida, de droga, de sexo, do sexo ilícito, momentos, que no outro dia é a depressão, a angústia, a tristeza, é o corpo sentindo, é a alma, é um vazio enorme, é algo dizendo está tudo errado, e você faz de tudo para não ouvir essa voz, porque você não ouve mais alegria, você não ouve mais júbilo, não tem mais nada. Mas Davi está dizendo: restaura o júbilo de alegria, me faz ouvir de novo. Nessa manhã, em nome de Jesus, quem não está ouvindo mais vai ouvir de novo, para a glória do Senhor. Versículo 9 diz assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi de novo, ele está clamando ao Senhor: Senhor, não olhe para o meu pecado, por favor, Senhor, tenha misericórdia. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Essa expressão, não olhe para o meu pecado, é a mesma que está lá em Isaías 59, quando Deus diz que Ele esconde de nós o seu rosto, por causa dos nossos pecados. Agora Davi está dizendo assim: esconde o teu rosto do meu pecado. Isaías 59 diz que Ele esconde o rosto de nós por causa dos nossos pecados. Agora Davi está dizendo: por favor, esconde o teu rosto do meu pecado, para que você possa me enxergar. A mesma expressão de quando Ele esconde de nós o seu rosto, porque Ele vê o pecado. Agora Davi diz: por favor, não veja o meu pecado e me veja, porque eu preciso que o Senhor continue me vendo. A ideia do apaga as minhas transgressões, nós já falamos disso, da limpeza sacerdotal. Versículo 10. Cheguei na mensagem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Numa outra versão, um espírito inabalável. Esse texto aqui, ele é tão profundo, ele
Irmãos, vamos diminuir a movimentação, eu não consigo, vamos, levanta para lá e levanta para cá, que está duro hoje. Cria em mim um coração puro. O verbo criar é no original hebraico, bará. Eu não sei falar, tá? Mas deve ser essa pronúncia. Bará. Que é, faça a partir do nada. É o mesmo bará que ele escreve lá em Gênesis 1. E disse Deus, haja. Que ele cria. O agir de Deus ali é o bará, o criar aquilo que não existe. E Davi está dizendo assim, pastora Lisa: cria bará em mim. Ele está dizendo, não existe esse coração, mas eu preciso dele. Agora preste atenção, de tudo o que Davi tinha vivido, meu irmão, nós estamos falando do meio do ministério dele, do meio do reino dele. Ele, depois de tudo que ele viveu, ele acha a necessidade, ele encontra a coragem, a verdade de dizer: Deus, me dá um coração que eu não tenho, mas eu preciso. Cria a partir do nada. Sabe o que Davi estava dizendo? Não tem nada para reciclar, não tem nada para recomeçar, não tem nada no meu coração que o Senhor pode dizer assim: isso daqui é bom, então eu vou começar a partir dele. Não, ele está dizendo: traz do nada um novo coração. Uau. É isso que me impressiona em Davi. Ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo, e o coração que ele pede, ele fala assim: me dá um coração puro. Quantos de nós temos coragem de chegar diante de Deus e falar: Deus, ó, tem impureza nos meus olhos, tem impureza nos meus lábios, tem impureza no meu coração não é puro. Senhor, as minhas ações não são boas, eu sei disso. Eu me movo com interesse, Deus. Eu me movo para aparecer, eu me movo porque eu quero. Senhor, eu não ajo, Senhor, da forma como eu tenho que agir, Senhor. Quando eu paro para ver o que o Senhor é, o que o Senhor tem, o que o Senhor pensa, o que o Senhor espera, Deus, eu não consigo responder. Deus, eu não sou essa pessoa. Como diz o pastor Pedro, um amigo nosso, irmãos, muitos de nós, ou a maioria de nós, ou todos nós, acabamos sendo um blefe. É uma linguagem para quem joga pôquer, está mentindo, ou para quem joga truco, quando você não tem nada e fala truco. Mas não dá para trucar com Deus, irmão. Ele sempre vai ter o zap, perdão, não, esquece disso, pelo amor de Deus. Paga, por favor. Nossa, pelo amor de Deus, tem que cair na boca da turma. Nossa, pastor, põe Deus no truco, Jesus. Mas Davi que está dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Isaías, quando ele vê o Senhor, em Isaías 6, ele vê o Senhor assentado num alto sublime trono. O texto é exatamente assim: no tempo em que o rei Uzias morreu,
eu entrei dentro do templo e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e suas vestes cobriam todo o templo. E aí ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi a Deus e vou morrer. E então o texto diz que sai um anjo, um querubim, e pega com uma tesoura. Ele vai lá e pega uma pedra viva, com uma tenaz, e coloca sobre a boca de Isaías. Agora olha que interessante, Davi, quando vê Deus, ele fala realmente qual era o problema dele: eu sou um homem de lábios impuros. E aí, irmão, sai palavrão aí ainda? Porque tem uns crentes que sai palavrão ainda, eu já ouvi. Sai? E o teu olhar, meu irmão? Ei, olha para mim, você está veio aqui ouvir pregação, não? E o teu olhar? É aquele olhar disperso que não vê a hora de ver uma mulher com um corpo ideal para você ficar desejando? Sabe aquele olhar que fica buscando? Ou o coração que deseja o que não deve desejar? Ei, nós estamos de frente da palavra, irmão, não é do pastor. Porque quando ignoramos essas coisas que vão nos afastando de Deus, que somos capazes de tomar decisões que nunca imaginaríamos que tomaríamos. Lembra de domingo passado? Deus chega para Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, irmãos, eu fico pensando Deus, comparando aquilo que eu vivo numa proporção quase que nada perto da de Deus. Esse dia eu fui dar um atendimento numa pessoa, esse dia não, faz muito tempo, acho que foi ano passado, sei lá que ano que foi. Só para ninguém ficar pensando, foi eu, né? Sei lá que ano que foi isso. Uma pessoa sentou perto de mim, eu já tinha atendido a companheira dele. E a companheira dele, conforme eu fui orientando, ela foi falando, foi um problema de relacionamento, eu fui aconselhando: faz isso, fala para fulano que precisa de buscar ajuda. Não, irmão, não mexe agora não. Aí daqui a pouco vem a resposta do companheiro: nós não precisamos de ajuda nenhuma, nós mesmos resolvemos. Olha, pastor, o que ele falou? Eu falei: fazer o quê, irmão? Não quer, né? Vamos tratar de outro jeito. Aí passou um tempo, chegou o companheiro: ô, irmão, preciso de ajuda. Sempre falei para ela que nós precisamos de ajuda. Eu olhei e fiz assim. O Espírito Santo: cala a sua boca, só fica quieto. Falei: irmão, um pastor lá que eu nunca quis. E eu com a informação da mensagem que tinha chegado fresca: nós que vamos cuidar da nossa vida. Falei: irmão, difícil, né? Pensando comigo, cabra sem vergonha, mentiroso, mentindo para mim, esse homem de Deus igual eu. Mentira, para que até. Agora eu fico pensando, Deus, quando eu vou orar lá e falo: Senhor, dá-me limeira ou eu morro. Jesus: eu morre nada. Senhor, faz isso, porque eu não faço nada, é mentira. Senhor, mas eu quero que o
dou esse dom, porque eu estou aqui, Senhor, porque eu quero ver as pessoas sendo salvas. Eu amo as pessoas, Deus, me capacita, Deus. Mentira, rapaz. Você só quer relevância, você só quer aparecer. Eu estou vendo, bobo. Aí não é inteligente, mais fácil dizer assim: Senhor, não é do jeito que tinha que ser, mas faz ser. O que vocês acham? Sim ou não? Em vez de fazer uma oração que na verdade talvez é o que você deseja, e é bom desejar, mas que não é a verdade, então seja: Senhor, é o que eu quero, mas não é. Mas faz ser. Para que nós dois fiquem assim, ó, juntinhos, alinhadinhos. Porque olha para mim aqui. Você sabia que tem gente que faz bondade para os outros só porque se sente bem? Sabia disso? Que tem pessoas que cuidam de outras pessoas não porque elas amam cuidar e sabem que as pessoas necessitam, mas porque isso faz delas se sentirem melhores. Tem gente que se alimenta da necessidade das pessoas. Tem gente que se alimenta de fazer o bem para as pessoas, porque ela fazendo o bem, ela se sente bem. E a melhor coisa que tem, meu irmão, é quando você se coloca no papel de ajudar e não ser ajudado. Deixa eu falar aqui, vocês que estão aqui. Eu já falei isso e muita gente não entendeu. Tem gente que está assim: pastor, cuidado, você vai cair. Pensou eu cair daqui, irmão, que vexame? Cada mensagem, irmão, que é liberada desse altar, e o pastor fala: vem para frente. Você pensa que eu não... Nossa, pastor, mas o senhor também vê tudo? Vejo. Irmão, dá para contar no dedo alguns irmãos, ministração que vem, porque ele se acha sempre que não precisa. E essas pessoas que acham que não precisa são as que precisam. Vou te dar uma dica, meu irmão: se não for para salvação, vem para qualquer apelo. Seja o primeiro a pular na frente para receber de Deus, porque quando é determinado, tem uma unção, tem aqui: eu quero orar por você, que eu quero liberar para você. É igual quando Jesus disse lá para o homem da mão ressequida: fica de pé, vem para o meio e estende a mão. E se aquele homem não tivesse obedecido Jesus: fica de pé, não vou. Tá bom, de pé eu fico. Vem para o meio, tá bom, eu vou, com a mão. E Jesus disse: estende a mão. Não vou, agora também não dá, já estou no meio, não vou estender a mão não. Quer, vai ser daí. Hã? O que você está rindo aí? Está tossindo. Desculpa, irmão, meu TDAH. Vamos botar a culpa nele, né? Oi, estende a mão. Não, não vou. Sabe que tem gente que é assim que age? Estende a mão aí, irmão. Não vou. Levanta as mãos, irmão, que eu vou orar por você. Eu não sei se a pessoa não ouviu. Porque deixa eu te falar, se você não consegue atender a pequenos comandos, como que você acha que Deus vai confiar de te usar a comandos que talvez vai custar sua vida e coisas importantes para você? Ah, pastor, mas se Deus falar comigo... E a Bíblia diz que se você não está submisso à autoridade humana, você não está submisso à autoridade de Deus. Se você fosse daquela turma, sei lá, de que comunidade falava assim: vixe, vixe é de mineiro, né? Vixe. Irmãos, tem gente que eu estou pregando que está assim, meu. Eu não sei se ela está entendendo tudo ou se não está entendendo nada. Mas é a minha oração que o Espírito Santo pegue ela. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Os cientistas já entraram eles foram, na maioria, numa concessão. Todos eles aceitaram essa proposta de que o Big Bang não é que já existia o universo, então sai uma explosão, não. Que o Big Bang é de que não havia nada e a partir de algo tudo começa. Que o Big Bang não é algo que aconteceu quando já existia. Que o Big Bang, ele aconteceu a partir de que não existia nada. Então a pergunta é agora, quem é que fez esse nada acontecer? Porque eles fazem a pergunta, que para o nada acontecer, para que o Big Bang acontecesse, é alguém muito poderoso, mais poderoso do que o Big Bang para poder fazer isso acontecer. Vocês conhecem alguém que é todo poderoso? Aí eles também chegaram na conclusão que é o seguinte, que antes do Big Bang, não havia tempo. Vocês conhecem alguém que é atemporal? Bom, cientistas devagarzinho, eles vão falando aquilo que já sabem há muito tempo. Mas o que eu quero frisar nisso é que Davi, ele diz assim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo, cria do nada, César. É por isso que eu queria cantar aquela música, César. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, um espírito inabalável. Ei, escute. Será que nós não estamos precisando de um coração novo, Paulo? Não estou falando de um coração novo, porque faz tempo que ele está batendo aí, não. Eu estou falando de um coração novo, de ver Deus de uma outra forma, de ver o irmão de uma outra forma, de ver a igreja de uma outra forma, de ver teu marido de uma outra forma, de ver tua família, de ver a vida. Ei, irmão, precisa de um coração novo, um que não existe e que passa a existir. Porque só Deus é capaz de fazer um coração que não existe voltar a existir, ou começar a existir. Olha o que diz o texto. E põe dentro de mim, ou renova dentro de mim, um espírito reto. Numa outra versão é inabalável. Espírito reto, firme, estável, não vacilante. O espírito reto aqui é ruach, de ruach, né? Ruá, espírito nakon. Espírito reto. Eu acho interessante, eu gosto dessa versão inabalável. Sabe, meu irmão, eu tenho achado as pessoas tão frágeis. Quer hoje, não quer amanhã, quer hoje, não quer na hora do almoço, quer à tarde, não quer de noite. Deus me chamou para o ministério, daqui a pouco Deus não me chamou para o ministério, depois que Deus não me... Dependendo da circunstância, o espírito dela responde. Tem pessoa que o seu espírito responde por causa do tempo, da temperatura. Dependendo do dia, meu espírito está de um jeito. Sabe, meu irmão, não temos mais hoje gente firme. Pergunta para os empresários daqui. Hoje, meu irmão, não está faltando emprego, está faltando gente para trabalhar. Pastor, e essas pessoas que estão sem trabalhar, é porque está todo mundo trabalhando e a demanda de emprego é muito? Não, é porque as pessoas que não querem trabalhar, elas não querem se submeter, elas não querem ser sujeitas, elas não têm firmeza nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento, não sabe lidar com responsabilidade, não sabe lidar com horário. Queria dar uma orientação para os crentes aqui como seu pastor. Se você trabalha numa empresa,
e ela não admite usar celular. Não usa celular não, você está roubando seu patrão. Parece ser teimoso, desobediente, falta de exemplo. Você não foi contratado para usar celular, você foi contratado para fazer um emprego. A não ser que você tenha que trabalhar com o celular, desliga ele. Hoje a maior desgraça dos patrões é celular. E nós cristãos teríamos que ser aqueles que dão exemplo. Hein, irmão? Sabe o que acontecia nos anos 90, lá na Coreia do Sul? Com a igreja do Poyang-shu? Pastor Jimmy, a turma ligava para a direção da igreja se eles podiam indicar funcionários, porque os funcionários da igreja do Poyang-shu eram exemplares. Pastor, e aqui? Eu não indico ninguém para trabalhar em lugar nenhum, de tanta vergonha que eu já passei. Um dia um empresário nessa igreja falou para mim: pastor, quando o senhor precisar de ajuda, o senhor vê que uma família precisa de ajuda a alguém, por favor, não me peça mais para empregar. O senhor me fala quanto que é, eu ajudo com dinheiro, mas não quero mais funcionário da igreja. Para nossa vergonha. Para nossa vergonha. Quando começa esse relacionamento de empregado e funcionário dentro da igreja, meu coração acelera. Porque eu posso perder um dos dois, ou se não os dois. Ou muitas vezes é porque o patrão é muito injusto, ou muitas vezes o empregado que é muito relapso. E o que eu estava falando de inabalável, irmão, deixa eu te dizer, como é que é a tua fé? Uma fé inabalável. É, Carlos? Eu estava falando esses dias na janela das 5. Respeito de Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que a oliveira minta, ainda assim eu louvarei e glorificarei ao Deus da minha salvação. Hein, irmãos, nós precisamos ser a igreja do ainda que. Ainda que nada dê certo, eu continuo firme naquilo que Deus me colocou. Não é se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der, se o Senhor fizer alguma coisa, eu faço. Que foi a pior oração que Jacó fez. Lembra disso, irmão? O que está errado, pastor? Deus tinha acabado de dar um sonho para Jacó. Lembra? Quando ele deita lá na pedra, no deserto, no lugar chamado Manaim, que depois vira Betel. Ele diz assim, Manaim não, luz. Ele diz assim, Deus aparece para ele em sonho, num sonho, e diz assim, ó: eu vou te abençoar, eu vou te levar seguro para casa, para o lugar onde você está indo, lá você vai ser abençoado, eu vou estar contigo, e tal. Deus, todas as bênçãos prometeu para ele, por causa do Abraão, teu pai, por causa de Jacó, né? Isaac, seu avô Abraão, seu pai Isaac. Eu vou te abençoar, Jacó, pode ficar tranquilo. Jacó levanta, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Está lá no texto. O que era para levantar, pastor Leonardo? Amém, eu creio, Deus falou comigo, vou abençoado. Ele fala, mas se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer aquilo, eu vou dar o dízimo de tudo. Entende por que ele era Jacó? Deus tinha acabado de falar que ia fazer, ele pega e fala, mas se o Senhor fizer, eu faço. Irmão, faz de morrer esse Jacó dentro de você. O Jacó do que se Deus fizer, então eu farei. Não, Senhor, ainda que nada aconteça do jeito que eu estou esperando, pode contar comigo, porque eu estou aqui. Davi está dizendo, me dá um espírito inabalável. Eu quero encerrar com você, irmão, e vou pular todos os versículos aqui, senão versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Uau! Não me lances fora, não me joga fora, não me abandona.
da tua presença. O verbo aqui é literalmente diante da tua face. Irmãos, por que Davi faz isso? O versículo inteiro é assim: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Por que Davi ora assim? Sabe, Baru, eu vou te falar. Davi tinha visto o que tinha acontecido com Saul. Ei, olhe para mim, por favor, estou terminando. Davi sabia, Filipe, o que tinha acontecido com Saul. Saul foi o homem que Deus levantou, e a Bíblia diz que quando Deus levanta Saul, Ele coloca o espírito dele dentro de Saul. E Saul então começa a ter vitórias, Saul começa então a estabelecer o seu reino. Mas quando Davi, Kleber, e você sabe disso, peca, quando Saul, ele rejeita a direção de Deus, desobedecendo, que Deus vai lá, arranca dele o ministério, arranca dele o reino. A Bíblia diz que o Espírito de Deus sai de Saul, e entra um espírito atormentador. E a partir disso, Saul tem uma vida de desespero. Saul continua no reino, Saul continua no trono, Saul continua com dinheiro, com mulheres, com status, comendo do melhor, bebendo do melhor, vestindo do melhor. Saul continua, Lisa, recebendo os agrados, recebendo as honras, pastora Marli, de rei. Saul continua reinando, mas quando lhe é tirado o espírito, ele começa a ser atormentado, ele começa a errar, ele começa a fracassar. Ele fracassa como pai, ele fracassa como marido, ele fracassa como monarca, ele vai fracassando. Davi, então aqui quando ele é confrontado por Natã, a primeira coisa que ele pede, depois de ser perdoado, depois querendo que Deus restaure o seu coração, pedindo a Deus um coração novo, sabe o que ele pede, pastora Tânia? Ele fala assim: por favor, não me retire da tua presença e não tire de mim o teu Espírito Santo. Ele diz: não me tire da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Meu irmão, Davi não está pedindo reino, Davi não está pedindo trono, Davi não está pedindo dinheiro, Davi não está pedindo mulheres, Davi não está pedindo nada. O que o reinado podia dar, ele sabia o que era importante. Ele diz assim: Senhor, me dê, por favor, não faça o que o Senhor fez com Saul. Entre linhas ele está dizendo: não retire de mim o teu espírito e não me retires da tua presença. Ei, olha para mim, eu preciso de parar aqui contigo. Davi olha para Deus e diz assim: Senhor, como se ele dissesse: se o Senhor quiser me tirar o trono, o Senhor tira. Se o Senhor quiser tirar a coroa, tira. Não me tira o Espírito Santo. É por isso que ele é diferente de todos. Saul, quando ele foi confrontado por um profeta também, ele falou assim: fica comigo para que o povo me aceite, pedindo para Samuel. Davi diz assim: tira tudo, mas não me tira o Espírito Santo. Porque Davi sabia que dava para reinar com o trono, mas não dava para viver sem Espírito Santo.
Ei, olha para mim. Ele diz assim: Senhor, não me lança fora da tua presença. São duas coisas: estar na presença e teu Espírito. Não só uma coisa só, Joyce. A consciência de andar na presença de Deus, de estar na presença de Deus. O termo original seria assim: o cujo Deus, o cujo sua face estou, o cujo Deus a face estou. Seria assim mais ou menos no português. Cujo Deus a face estou, a face de Deus, eu estou olhando para Ele, Ele está me vendo. É igual Elias, o cujo Deus a face estou. Não vai chover. Elias carregava a presença. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim por favor. Tem gente que tem o Espírito Santo, mas não carrega a presença. Tem gente que, porque o Espírito Santo ele é um selo, depois que você é salvo, você recebe ele, mas não anda na presença, não convive na presença, não está na presença, Claudinho. Sabe aonde que nós como igreja temos falhado, irmãos? Quando a gente chega em algum lugar, não chega Deus, não chega a igreja, não chega o céu, chega só o fulano. Não, Davi sabia, ei, não dá para sair da tua presença, porque a tua presença vale mais. Ele disse que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora dela. Tem uma canção que nós cantamos também, que a Milena sempre cantava ela: Tu és o meu tesouro, outro bem não possuo. Lembra disso? Tu és minha porção. Ei, você lembra disso? Nada mais eu quero. Ei, escute. Tem gente que anda com Deus, mas não preocupa com a presença dele. Deixa eu te falar, a presença de Deus é algo que você deseja, é algo que você cultiva, é algo que você tem por valiosa. Vem aqui, Milena, faz tempo que você não canta, vem aqui. Ei, olha para mim, por favor, não esquece não, ei, olha. Como é que está essa relação de presença? Não, nós não podemos contentar sem Deus. Tem Deus lá na sua empresa? Tem Deus lá no seu escritório? Tem Deus lá na sua mesa de trabalho? Tem Deus lá na sua cozinha? Tem Deus lá no banheiro? Tem Deus lá no banho, Danila? Eu sei que tem. Danila está lá, está no banho ainda, Danila? Danila está lá, de repente ela está chora, cantoria, barabara. Fomos visitar o Felipe na Aljoia, né, Felipe? Eu e o pastor Ezequiel. Conversamos. No meio de todo mundo. E agora nós vamos orar, vem aqui. Deus abençoa, usa. Porque, irmãos, porque nós somos homens e mulheres que carregamos a presença. Aonde nós fomos é culto, onde nós fomos Deus chegou. Meu irmão, você carrega, a Bíblia diz, Paulo fala a respeito do bom perfume de Cristo. Você carrega o bom perfume de Cristo? Eu cheguei hoje de manhã, acho que foi a Patrícia, a diaconisa, ela falou assim: ei, bispo, está cheiroso. Eu falei: minha filha, gordinho no mínimo tem que ser cheiroso. Quando você é desprovido de beleza, pelo menos cheiro, né, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Ei, olha aqui. Agora você tem o perfume de Jesus. Esses dias eu cheguei num lugar, para a glória de Deus eu estou contando. A pessoa falou assim: o ambiente mudou. Eu falei: tem que mudar mesmo, porque eu cheguei. Porque eu carrego a presença dEle. Porque eu estou na presença dEle. Porque eu vivo na presença dEle. Porque é tudo que eu tenho. Bora lá? Tu és o meu desejo,
outro bem não posso. Tu és minha porção e nada mais eu quero. Tu és o meu desejo, outro bem não posso. Tu és minha porção, nada mais eu quero. Vem, vem e lança sobre mim teu olhar. Vem, vem, quero aos teus pés me prostrar. Tu és o meu desejo, outro bem não posso. Ora lá, manas, tu és minha porção. Era lá, Bashuri, e nada mais eu quero. Tu és o meu desejo, Aralamassi sorries, outro bem não posso. Ericamanassi sorries, tu és minha porção. Ora, manas, e nada mais eu quero. Vem, vem e lança sobre mim teu olhar. Vem, eu quero aos teus pés me prostrar. Vem, lança sobre mim teu olhar. Ei, Orbe, Davi está dizendo: Senhor, eu não quero ficar longe de ti. Não tires de mim o teu olhar, Deus, a tua presença, o teu espírito. Não arranque de mim o teu espírito, ei. Você vai dizer assim, pastor, mas há uma linha teológica que diz que o cristão não perde a salvação. Não, irmãos, eu não tenho essa convicção toda, não. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que experimenta das coisas vindouras, que recebe o Espírito de vida e que recusa, ele será destituído de uma forma que não vai ter mais salvação. E a Bíblia fala que um dos últimos sinais dos últimos tempos, ei, escute, um dos sinais dos últimos dias seriam a apostasia. Não é possível haver apostasia sem que essa pessoa de verdade tivesse sido. Aquela conversa assim, foi embora porque não era. Não, não creio nisso.
Geralmente a doutrina reformada caminha pela perseverança dos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não acredito nisso. A Bíblia diz que nós não devemos apagar em nós o Espírito Santo, a ideia de um fogo, de uma chama. E se ele diz que não deve apagar, porque há uma possibilidade de apagar. Quando ele diz, não extingueis em vós o Espírito, porque é possível. E como que eu faço isso? Quando eu deixo o pecado, e não trato o pecado como pecado. E vou permitindo que as coisas vão acontecendo, me distanciando de Deus. Já não sinto a sua presença e não valorizo. E já deixo de ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. Davi disse, não, eu pequei, mas não retires de mim o teu Espírito. E não me lances fora da tua presença. Hoje é tempo de voltar para a presença do Senhor. Irmão, não tem nada melhor do que a presença do Senhor. Eu não sei o que você está fazendo, onde você está. Não me importa se você tem dinheiro, não me importa se você tem diploma. Não me importa, meu irmão, a importância que você tem na sociedade hoje. Não me importa, irmão, o quanto que está a sua conta bancária, que carro que você anda, que casa que você mora, que condomínio, se você tem chácara ou não, se você tem espaçonave ou não. Não me importa. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Porque tudo isso sem Ele é nada. Não vai te levar a lugar nenhum. Davi tinha casas, Davi tinha terras, Davi tinha fazendas, Davi tinha palácios, Davi tinha mulheres, porque naquela época podia. Davi tinha os carros do ano. Davi tinha prestígio. Davi tinha tudo que o homem podia ter. Mas quando ele se depara com Deus, ele diz, não me afaste da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ei, tem tanto crente que perdeu a alegria, gente. De repente eu estou falando com alguém aqui que perdeu a alegria. Você perdeu a alegria, irmãos. Irmã, você perdeu a alegria. Você viveu um tempo tão gostoso, você viveu um tempo e agora você perdeu a alegria. Faz tempo que você não tem alegria. Mas qual a alegria, pastor? A alegria que o dinheiro dá, a alegria do sexo, a alegria de comer, porque traz alegria também, né? O hormônio, dopamina é bom demais, né? Não, mas não é dessa alegria que eu estou falando. Davi, ele é claro, ele falou assim, Senhor, porque o pecado ele tem o poder de fazer isso. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado tira. De repente, Mateus, nós estamos vivendo no automático. Você perdeu a alegria. Você não sorri mais, não sente mais o júbilo, a sensação, a coisa boa de ser alegre. Lembra quando você foi salvo? Você lembra disso? Eu acho que aqueles que tiveram aqui no batismo, né, tá isso mais fresco. Mas você, irmão, ei, eu estou falando de você de 50 anos atrás. Você lembra quando você foi salvo? Nada mais era importante para você a não ser Jesus. Você lembra disso? Você lembra, meu irmão, que qualquer coisa que as pessoas dissessem não adiantava nada para você, porque você tinha descoberto algo melhor e maior, que era Jesus. Você perdeu isso no meio do caminho. Sabe o que Davi diz, Felipe? Restitui minha alegria da salvação. O pecado tem o poder de nos tirar, de arrancar de nós a alegria. Muitas vezes eu olho para as pessoas, eu sinto a tristeza, apesar de elas estar sorrindo, eu sinto a tristeza dentro do olhar. Que não tem júbilo, não tem regozijo, não tem gozo, não tem satisfação. É um amontoado de dias que vivem. Mas
existe uma alegria que é totalmente independente de qualquer coisa que essa terra pode dar. Davi está dizendo: dá-me a alegria da tua salvação. E eu vou encerrar. Tinha muitos versículos, mas não dá. Versículo 17, eu paro por aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Não, volta lá. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus. Ele fala isso porque o versículo anterior está dizendo assim, e ele está vivendo não na graça, na lei. Ele sabia de todos os sacrifícios que tinham que ser feitos por conta do pecado. E olha como Davi, ele é um homem além de seu tempo, um profeta e um homem que Deus fala com ele. O que ele fala? Ele fala assim: Senhor, se o Senhor quisesse e se agradasse de sacrifício, eu os daria a todos. Sabe o que ele está falando? Se fosse animal morto e sangue, eu mandava matar todos os bois de Israel. Mas como ele era um homem além do seu tempo, Gabi, ele diz assim: mas eu sei que não é isso que te agrada. Não é, apesar do sacrifício ser pedido, ser exigido, Davi ora dizendo assim, Davi já tinha entendido. Olha como o Espírito falava com ele já tinha entendido que não era sacrifício. Ele diz assim: um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita. Ei, eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte para você: não é a capacidade que você tem de fazer algo para Deus, mas a decisão de se quebrantar diante de Deus e falar para Ele que você precisa dEle. Não é a sua performance e não fazer o que Deus não quer. É o coração quebrantado de dizer para Deus: eu não consigo e preciso da sua ajuda. Eu vou contar uma história. Um missionário estava pregando numa tribo indígena. E depois de algum tempo evangelizando essa tribo, descobriram que estava sumindo coisas na tribo. E foram então averiguar, foram tentar buscar então um ladrão. E tinham acabado de roubar um remo, e era muito difícil fazer remo naquela época. Então começaram a ir atrás de quem estava roubando e descobriram. O missionário junto com o chefe da tribo descobriu quem era o ladrão. E infelizmente o ladrão era alguém que o missionário, o pastor Jimmy, estava discipulando muito de perto, Stefano. E quando então foram confrontá-lo, ele diz o seguinte: Din ri ma pa pindi bimbe. Din ri ma pa pim bimbe. O missionário, por não saber o significado, perguntou para o cacique, porque ele não tinha, e não havia não tinham ainda feito nada que poderia ensinar a língua da tribo a respeito de arrependimento, pastor Leonardo. Então o índio chorando repete: Din rim ma pa pa din bimbe. O missionário olha e diz: o que significa isso? E o cacique diz então que ele está dizendo que enquanto ele fazia, roubava, o significado da palavra Din rim ma pa bindi bimbe é: meu coração torceu. Ele não sabia o que significava isso, mas enquanto ele roubava, o coração dele torceu. É isso que o Espírito Santo tem o poder de fazer.
teu coração torce quando você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. De rimapabim de bimbe. Um coração quebrantado, um coração torcido, o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Fica de pé comigo, eu quero orar com você.